Livro Fé Renovada. Autor Jim Cymbala, com Dan Merrill. Narrado por Valquíria em nosso canal Declarando Vida. Capítulo 13. A atmosfera da fé. A batalha da vida cristã sempre tem sido não apenas crer, mas continuar crendo. Só assim cresceremos na fé e veremos o verdadeiro cumprimento das promessas de Deus em nossa vida. Por todo este livro, veremos a importância bíblica da fé e sua natureza vital para vivermos na vontade de Deus. O autor de Hebreus resume isso em uma passagem muito famosa. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Hebreus 10, 35 a 39. Em outras palavras, o autor está dizendo que não sejamos como os israelitas, que creram por algum tempo e depois se desviaram. O que os destinou a nunca mais entrar na terra prometida não foi o pecado da idolatria em si, ou a imoralidade ou a ganância, mas foi a horrível transgressão da incredulidade. Embora Deus tenha prometido a terra às pessoas libertas do Egito, elas nunca puseram o pé nela por causa de uma falta de fé crônica. Hoje temos a inclinação de suavizar a incredulidade, como se fosse pouco mais que uma fraqueza comum. Dizemos coisas como: você sabe, a senhora Smith simplesmente tem dificuldade de crer que Deus vai ajudá-la. Deus não aceita esse método condescendente. Ele chama isso de retroceder e nos diz claramente que se sente aborrecido. Na realidade, rejeitar as promessas que Ele tem para nós é muito mais destrutivo do que os pecados assustadores dos quais falamos com tanta frequência. A Bíblia diz que é o pecado de um coração perverso e incrédulo que nos afasta do Deus vivo. Hebreus 3,12. Que palavras solenes, tremendas. Vemos agora por que o alvo de Satanás é derrubar a nossa fé. Ele sabe muitíssimo bem que o justo vive pela fé. Por isso almeja interromper nossa linha vital de comunicação com Deus. A fé é como a mão que se estende para receber o que Deus prometeu espontaneamente. Se o diabo consegue baixar essa mão, então obtém sucesso. Todo o suprimento que Deus pretendia dar ficará bem ali onde está, no céu. Lembre-se de que a fé não é simplesmente uma concordância com certas verdades da Bíblia. Muitas pessoas presumem: Deus disse alguma coisa e em minha mente confirmo que é verdade. Isso é fé. Estão erradas. Até o diabo pode concordar com a verdade de muitos fatos bíblicos, mas ele continua sendo Satanás, nosso adversário. A fé verdadeira é produzida quando nosso coração se aproxima do próprio Deus e recebe suas promessas profundamente em nosso ser. Ali, por meio do poder divino, a palavra vai operar sobrenaturalmente. No momento que essa espécie de fé do coração começa a esfriar, perdemos a capacidade de receber de Deus. A enfermidade crônica que nos aflige não é a falta de obras ou esforço, é a falta da verdadeira fé. Muitas vezes estamos tratando do sintoma e não da causa, do comportamento exterior e não da sua fonte. Estamos correndo a corrida da fé.
Os que desistem ao longo do caminho são pessoas que pararam de confiar no Deus invisível. Nenhum de nós quer retroceder ou transformar a vida em um naufrágio, como vimos no capítulo anterior. Desejamos receber não apenas sua promessa máxima de salvação no céu, mas também as muitas outras promessas que nos fez ao longo do caminho. Queremos viver na vontade de Deus. E não temos muito tempo para fazer isso, como diz a passagem de Hebreus. Jesus Cristo em breve virá. A fé segue as promessas. Nessa corrida, não devemos nunca esquecer um princípio importante, considerando o lugar destacado que Deus deu à fé. A sua graça flui ao longo dos canais de suas promessas, não de seus mandamentos. Os mandamentos de Deus apresentam realmente seu caráter santo e revelam nosso pecado, mas é tudo. Não tem a capacidade em si de nos dar poder para obedecer, o que nos coloca em um dilema. Quantos crentes em todo o mundo estão lutando neste momento com a certeza de que tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo? Romanos 7,18. Não é que não saibamos o que é certo ou que não desejemos viver desta forma. Nosso problema é a força espiritual para obedecer. E os mandamentos de Deus não podem nos dar isso. Na realidade, não está na natureza dos farás e não farás suscitar a ajuda de Deus. É o ministério de suas promessas cheias de graça que fazem isso. Os santos, através dos séculos, deitados em seus leitos de morte, não se apegaram tanto aos santos mandamentos de Deus e ao julgamento consequente a todos os transgressores como eles, mas têm antes amado as promessas e as revelações referentes à grande salvação por meio de Cristo. Portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Romanos 8, do 1 ao 3. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Romanos 4, 5. Essas são as benditas promessas de Deus, que uma vez aceitas, darão vazão à sua graça sobrenatural em nós e por meio de nós. Ouça um homem que com frequência falhou ao depender de sua própria força, embora conhecesse tão bem os mandamentos de Cristo. O apóstolo Pedro conta o bendito segredo de que Deus nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. 2 Pedro 1,4. São essas promessas que atraem o coração a Deus pela fé. Este, de fato, é o grande mandamento da nova aliança: crer. Sem se alimentar com as promessas de Deus, nenhuma vida de fé pode ser forte. Não seremos capazes de continuar a perseverar sem viver na palavra. Nunca houve um grande homem ou uma grande mulher de fé que não fosse também um homem ou uma mulher do livro. Minhas estantes estão cheias de biografias. Lutero, Wesley, Finney, Spurgeon, Moody. Eles liam a palavra, viviam nela, meditavam nela e, por meio do divino poder que operava no coração deles, fortaleceram-se na fé. Naturalmente,
Você não obterá sucesso apenas com as palavras impressas. Os israelitas que saíram do Egito não alcançaram as promessas de Deus e deixaram de possuir aquela nova terra por causa disto. A mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Hebreus 4:2. Eles ouviram claramente o que Deus prometeu, mas o coração deles não recebeu com fé. Hoje é possível viver como teólogo, respeitado, e ainda assim não ter mais que um tostão de fé. Os cristãos podem ficar sentados nos bancos ouvindo a palavra pregada todos os domingos e até expressar algum tipo de devoção durante a semana, sem elevar-se acima do cinismo, da depressão e da incredulidade, tão predominantes em nossa cultura. Podemos conhecer a palavra em certo sentido, mas a palavra deve encontrar em nosso coração uma atmosfera na qual o poder divino possa ser liberado. Esse tipo de fé dinâmica revela-se nas palavras do grande líder israelita Josué, perto do final de sua vida. Ele foi um dos 2 únicos homens que saíram do Egito adultos e realmente concluíram todo o caminho até a terra prometida. Ouça as instruções na despedida de Josué, pois revelam uma atmosfera de fé, um ambiente no qual ela floresce e se desenvolve. Olhe para trás com ações de graças. Josué começou a sua despedida com uma declaração altissonante. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas as nações por amor a vocês. Foi o Senhor, seu Deus, quem lutou por vocês. Josué 23:3. Em outras palavras, olhem para trás, companheiros israelitas, e pensem em tudo o que ele tem feito. O que dizer de nós agora, se lembrarmos de tudo que Deus tem feito por nós apenas nesses últimos 12 meses? Quantas centenas de manhãs você acordou com força nas pernas para se levantar e trabalhar? Você criou essa força sozinho? É dom de Deus. Quando foi a última vez que agradeceu a Deus por sua capacidade mental, a função de sua memória ou a capacidade de executar um trabalho? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tiago 1,17. Esquecemos essa verdade com demasiada frequência. Como podemos ter fé para o futuro se não olharmos para trás com frequência e não agradecermos a Deus por tudo que Ele nos deu no passado? Ficamos insensíveis diante de nossos muitos benefícios. Mais da metade das pessoas do globo nunca tiveram a experiência de dar um telefonema. O que temos como líquido e certo nas comodidades cotidianas é desconhecido por muitas pessoas do planeta. A falta de gratidão é de fato um dos nossos pecados habituais. Na maior parte de nossas igrejas, não há um derramamento vibrante de ação de graças e louvor por todos os domingos, porque estamos muito ocupados com nossos problemas. Concentramos-nos naquilo que não temos, em vez de entrar por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Salmos 100, versículo 4. Um dia, no vestíbulo de nossa igreja, uma mulher chamada Dona me disse com grande empolgação: Pastor Simbala, consegui um apartamento com um quarto, um lugar só meu. Louvado seja o Senhor. Comecei a me regozijar com ela, com a simples bênção de que ela agora tem realmente um lugar com um só quarto para morar. Talvez você ache isso um pouco estranho, mas você não sabe de onde Dona veio. Algumas semanas antes, a polícia estava do lado de fora de nossa igreja porque uma assaltadora parecia determinada a dar cabo de sua vida, pulando de uma saliência do prédio próximo ao nosso. Saí com outros membros da nossa equipe e vimos Dona lá em cima. Ela havia acabado de sair do consultório do seu terapeuta, naquele edifício,
e ele obviamente não lhe havia fornecido a resposta de que precisava. Estava angustiada e assustada ao mesmo tempo. Senti que Deus me mandava entrar no edifício e correr escada acima até onde os policiais estavam tentando convencer Dona a descer. O terapeuta em pânico estava ali, desamparado. Pedi permissão para falar com ela, mas os policiais, que me advertiram de não pôr a mão nela se me aproximasse, porque ela poderia me puxar junto quando saltasse. Apenas cerca de 20 minutos, Deus me ajudou a fazê-la descer da saliência e aninhar-se nos meus braços. Um elemento da equipe foi com ela na ambulância para um exame em um hospital local. Mais tarde, descobrimos que ela vivia ora na cama de um amigo, ora com um homem que abusava dela. Sua vida era muito triste, mas logo ela aceitou a Cristo como Salvador. Ajudamos a encontrar para ela um alojamento temporário. Quando Dona chegou ao ponto de ser capaz de alugar seu próprio quarto, acredite em mim, foi um grande dia para oferecer a Deus um sacrifício de ação de graça. Você não tem pelo menos tanto quanto Dona para dar graças a Deus? Então louve-o. Diga-lhe das profundezas do seu coração quanto você aprecia a bondade dele. Abra o coração e a boca. Quer isso faça parte de sua tradição religiosa, quer não. A Bíblia diz que você deve expressar a gratidão do seu coração para o Senhor. Liberte-se de sua timidez e louve ao Senhor. Recuse-se a viver embaraçado ou impedido por alguém. É uma lástima que milhares de frequentadores de igreja gritem como loucos e sem nenhuma timidez por sua equipe esportiva predileta. Mas ficam silenciosos como defuntos quando se trata de louvar a Deus. Leia na Bíblia sobre o nível dos decibéis do céu. Como você se sentirá no meio do som dos santos e dos anjos, que serão milhares de milhares e milhões de milhões? Vemos que esses cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro. Apocalipse 5, 11 e 12. Você tem um tipo de coração adorador e grato que se unirá ao que João ouviu. Uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus. Apocalipse 19, 6. Que Deus nos ajude a louvá-lo mais. Pense nas muitas vezes que nos encontramos amarrados e oramos desesperados. Ó Deus, por favor, se pelo menos me ajudares desta vez, eu te servirei, te agradarei e te honrarei para sempre. Se essa é a sua história, então não se esqueça do que Deus fez. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, 15. Olhe para o futuro com fé. A seguir, Josué voltou a atenção para o futuro. Talvez você pense que ele estivesse satisfeito no final de sua vida com suas muitas realizações. Os primeiros 22 capítulos do seu livro contam como ele conduziu os israelitas na conquista de grandes áreas de Canaã. Cidades após cidades haviam caído diante de suas tropas. Mas Josué não estava satisfeito. Ele proclamou com ousadia: o Senhor, o seu Deus, os expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor lhes prometeu. Josué 23, 5. Josué, em idade avançada, invocou as promessas de Deus e ousadamente declarou que o Senhor, o seu Deus, faria pessoalmente a conquista. Se formos sinceros, poderemos apontar também coisas em nossa vida hoje que ainda não são como Deus deseja que fossem. Há uma porção de terra ainda a ser conquistada.
Deus deseja nos tornar mais parecidos com o Salvador. Quer arrancar coisas que impedem e mancham nossa semelhança com Cristo. Quer nos usar para abençoar e encorajar outras pessoas de uma maneira que nunca experimentamos ou mesmo pensamos. Deseja destruir os complexos temores que nos paralisam. Deseja reavivar e abençoar nossas igrejas. Ele fará essas coisas pessoalmente se vivemos nessa abençoada atmosfera da fé. Entre as muitas definições de fé, talvez nenhuma seja mais sucinta ou importante que a de Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Observe que a fé opera com dois objetivos especiais: coisas futuras que esperamos, coisas invisíveis que não vemos. A fé não faz parte do presente. Ela não se refere às coisas que possamos captar com uma máquina fotográfica. Antes, diz respeito às coisas que Deus prometeu para o futuro. E a fé tem certeza delas. A fé produz uma convicção de que tais coisas vão acontecer. Embora o método científico e os nossos sentidos não possam, no momento, validar essa certeza. A fé é a capacidade que tem o espírito humano de se abrir a receber as impressões divinas que nascem de sua palavra e se tornam vivas pelo Espírito Santo. Isso produz uma convicção sobrenatural de certos fatos à parte dos sentidos. André Murray o expôs desta forma há mais de 100 anos. Exatamente como temos os sentidos, através dos quais mantemos comunicação com o universo físico, assim a fé é o sentido ou órgão espiritual, por meio do qual a alma entra em contato com o mundo espiritual e é influenciada por ele. Em outras palavras, exatamente como o nosso sentido da visão ou da audição fica dormente ou até ser despertado pela luz ou pelo som, nossa capacidade de ter fé fica adormecida, até que abramos para a recepção das impressões do Deus eterno e invisível. Então simplesmente sabemos que alguma coisa acontecerá, pois a palavra de Deus recebeu e ativou esse sentido espiritual chamado fé. E assim garantimos nossa vida nele. Se alguém diz prove, não podemos, mas ainda assim sabemos que virá. O que Moisés experimentou há milhares de anos, pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Hebreus 11:27. Como você vê o invisível? Não com os olhos físicos, mas com os olhos mais poderosos, os olhos da fé. Os sentidos, o tato, o paladar, o olfato, a visão e a audição. Relaciona-se com o presente e com as coisas visíveis. Não podemos captar nada no futuro. Em nada se relacionam com as realidades espirituais. Mas a fé diz respeito principalmente às coisas futuras e invisíveis que Deus nos tem prometido em sua palavra. A fé as torna mais reais para nós que as manchetes do jornal de hoje. Esse outro tipo de vista é o que a fé realmente significa. Como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4:18. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A fé pode ser comparada a um rádio transitor. Quando se liga o rádio, ouve-se a música. Existem trompetes ou guitarras dentro desta caixinha? Claro que não, mas o recinto tem ondas sonoras por toda a parte. Os sentidos humanos não podem detectá-los, mas o rádio pode. A música não está realmente no rádio. A música vem através do rádio de uma forma invisível maior. O mesmo acontece com a fé.
A fé não se origina dentro de nós. Ela vem de Deus quando recebemos Sua palavra viva em nosso coração. Então, uma espécie sobrenatural de música cria vida em nós como produto dessa fé. Uma pessoa cheia de fé tem uma visão das coisas totalmente diferentes da de alguém que vive simplesmente pelos sentidos físicos. No passado, nos dias mais difíceis do Brooklyn Tabernacle, quando eu e Carol tínhamos acabado de chegar à pequena igreja e estávamos lutando para sobreviver com talvez 40 pessoas nos cultos de domingo pela manhã, nossa filha, Christy, tinha cerca de 2 anos de idade. Certa manhã, na mesa do café, percebemos um nódulo sobre a pálpebra dela. No dia seguinte, parecia maior. Não falamos nisso, embora o nódulo crescesse rapidamente. O que é que você acha? Carol finalmente perguntou com voz preocupada. Não sei. Seria melhor levá-la ao médico, ela disse. O problema era que não tínhamos um plano de saúde. Naquela noite, fiquei orando pelo problema, e quanto mais orava, mais sinistro ele parecia. Será que alguma espécie de tumor tiraria a visão de minha filhinha? Eu disse as palavras certas a Deus, mas sabia que não havia fé no meu coração. Havia apenas apreensão. Juntamos algum dinheiro e a levamos ao médico. Ele confirmou. Sim, há um tumor. Ele deu o nome técnico, que não deveria estar aí. Não é mortal, mas teremos de operá-lo. A ideia de que minha filhinha primogênita teria de enfrentar um bisturi e apenas alguns milímetros do globo ocular imediatamente me assustou. Além disso, estava preocupado sobre como pagar a cirurgia. Naquela noite, depois que Christy foi dormir, voltei ao quarto dela, peguei-a no colo e a segurei em meus braços. Orei silenciosamente. Ó Deus, cura minha filha. Novamente, embora eu pronunciava palavras de oração, tudo que eu via era uma saliência que agora parecia grande como de um pedregulho. Eu sabia o que diz a Bíblia sobre cura. Eu já havia pregado sobre esses textos. Uma cura dramática já acontecera havia muito tempo, quando a minha avó aceitou a Cristo. Mas enquanto eu estava ali, no escuro, segurando minha filha e olhando para o tumor sob sua pálpebra, fiquei cheio de dúvida e de medo. Precisava de fé verdadeira, viva, e não fé teórica. No domingo seguinte, depois do sermão, estávamos cantando e adorando juntos no final do culto. Dirigi a congregação no louvor a Deus por sua bondade, enquanto Carol tocava órgão. Subitamente meu coração se encheu de uma espécie de luz divina, que provocou poderosamente em minha alma um sentido novo de Deus. Fui tomado pela espantosa grandeza de Deus, que faz com que tudo na terra pareça minúsculo. Então, subitamente, não estou enfeitando a história. Deus é minha testemunha. Vi minha filha como alvo das orações diante da igreja, e eu a vi sendo curada. Não foi uma coisa emocional, fantasmagórica, mas um quadro real e definido diante dos olhos do meu coração. Deus dera alguma coisa dentro de mim. Meu coração estava batendo de alegria quando peguei o microfone. Quem está tomando conta de minha filha? Perguntei. Nossa igreja era pequena demais naquele tempo para que tivesse um berçário organizado. Uma adolescente levantou a mão lá no fundo. Traga-a aqui depressa, eu disse. Reunimos ao redor dela e a ungimos com óleo, orando juntos para que Deus a curasse. 48 horas depois, a saliência havia desaparecido sem cirurgia, sem médico, sem intervenção humana de qualquer tipo. O Deus que deseja fazer grandes coisas por seu povo estava nos encorajando de novo a crer. Agora, o que poderia acontecer em sua igreja ou na minha, se as pessoas viessem a cada reunião com mais fé, um espírito de visão do futuro, uma crença de que Deus fará algo maravilhoso?
Era essa a expectativa que cercava Jesus em muitos lugares. As pessoas se empurravam apenas para tocá-lo, pois sabiam que algo maravilhoso aconteceria. O que aconteceria se nós entregássemos o coração à palavra e ao seu espírito, em vez de simples e mecanicamente repetir a velha ordem do culto que temos seguido nos últimos 20 anos? Algo me diz que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Infelizmente, aprendi de primeira mão que muitos cristãos que brandem a Bíblia com mais vigor e defendem a inspiração das Escrituras com mais energia são os que menos creem na possibilidade de Deus fazer alguma coisa nova em sua igreja. Parecem tão dispostos a preservar a tradição que qualquer espontaneidade é desprezada como emocionalismo. Minha pergunta é a seguinte: se Jesus é o mesmo hoje, como parece na Bíblia que defendemos, por que não crer que fará grandes coisas entre nós e por nós? Para que possamos tocar na vida das pessoas de maneira poderosa, como fizeram os apóstolos no primeiro século? Pedro não foi um santo perfeito, como ficou evidenciado por sua negação de Cristo. Muitas igrejas hoje dificilmente permitiriam que um fracassado desse permanecesse em seus púlpitos. Mas Deus o escolheu no dia de Pentecostes e usou poderosamente. E Deus pode fazer o mesmo conosco se olharmos para Ele com uma fé infantil em nosso coração. Há mais de 25 anos, David Wilkerson pregou um grande sermão intitulado Deus utiliza apenas fracassos. Naturalmente é verdade. Com quem mais Deus poderia trabalhar? E se nos vermos a crer nisso, podemos ser instrumentos valiosos em sua mão. Olhe para dentro, mas com atenção. A seguir, Josué convocou o povo para fazer um inventário de sua obediência. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se associe com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. Mas apeguem-se somente no Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. Josué 23, do 6 a 8. Essa separação das coisas ímpias tira o propósito de manter a força dos hebreus para a batalha. A aliança com o pecado, até mesmo simples práticas questionáveis, solapa nossa força e nos deixa fracos diante do inimigo. Havendo alguma conversa errada, um relacionamento impróprio ou fascinação por um assunto ou coisa questionável, lentamente, mas com certeza cortaremos bem rente a nossa vitalidade espiritual. O inimigo sutilmente terá roubado nosso escudo da fé, necessário para nos proteger no dia mau. Efésios 6, 13 e 16. Josué sabia de tudo isso muito bem por causa do que acontecera em Ai. Leia Josué capítulo 7. Depois da emocionante vitória em Jericó, a desobediência de um soldado chamado Acã obstruiu o carburador de toda a máquina de guerra israelita. O exército sofreu uma derrota inesperada e humilhante, não porque Deus tivesse perdido seu poder, mas por causa de algo que separou o povo de sua santa comunhão. Josué teve de parar tudo e arrancar o pecado antes que a campanha militar desse outro passo. O apóstolo João escreveu: Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16. O amor do mundo e a preocupação com seu sistema de valores doentio e seus atrativos podem acabar com a fé de qualquer pessoa. A introspecção, naturalmente, é uma espada de dois gumes. Se nos erguemos a longos períodos apenas olhando para dentro, podemos facilmente ficar tristes e espiritualmente deprimidos. Há momentos especiais para focalizar essas coisas, por exemplo.
quando participamos da ceia do Senhor. Leia 1 Coríntios 11, 28 a 32. E em momentos de sondagem divina dentro de nós. Mas se esse processo nos consumir, Satanás pode facilmente levar vantagem como nosso acusador, mantendo-nos ocupados com nossos fracassos, em vez de nos ocuparmos do perdão e do poder de Cristo. Acho interessante que no Novo Testamento não se achem assembleias solenes, ocasiões em que líderes do Antigo Testamento separavam dias inteiros para confissão, arrependimento e choro. Sim, os apóstolos criam no acerto de contas com Deus, na solução do pecado, mas não rastejavam neles por longos períodos de tempo. Em vez disso, parece que convocavam o povo a limpar o coração diante de Deus e então avançavam para a fé e a plenitude do Espírito Santo. Afinal, Jesus deixara um grande trabalho para a igreja realizar. Mas como seria realizada se os seus seguidores ficassem continuamente olhando para as próprias falhas? Olhe para Jesus. A instrução final de Josué ficou exposta de maneira muito simples. Por isso, dedique-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Josué 23, 11. Nosso olhar deve sempre ficar sobre Ele, porque Ele é o único que realizará alguma coisa. Somente quando estamos olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12, 2, é que verdadeiramente andamos pela fé. Satanás deseja que focalizemos o problema, não o provedor. Ele constantemente aponta para o que parece ser e não para o que Deus prometeu fazer. Se pararmos de dedicar tempo ao Senhor em oração, as preocupações do mundo físico arrebatarão nossa atenção e nos dominarão. Enquanto os sentidos espirituais ficarão amortecidos e as promessas se desvanecerão. Estou absolutamente convencido de que o motivo principal de os cristãos de hoje não orarem mais é não entenderem a conexão entre a oração e as promessas de Deus. Tentamos, como indivíduos e igrejas, orar, porque temos esta obrigação, sem uma fé viva nas promessas de Deus referentes à oração. Nenhuma vida de oração pode ser mantida pelo método da obrigação. Tem de haver fé em Deus nos seus alicerces. De vez em quando, recebo telefonemas e cartas de todo o país, da parte de crentes famintos, dizendo: Pastor Simbala, estou tão frustrado. Já fui a 16 igrejas até agora em minha região e não consigo encontrar uma que tenha uma reunião de oração. É óbvio que, embora mentalmente aceitem o ensinamento bíblico da oração, os pastores e líderes, na realidade, não estão vendo seu potencial através de Deus. Caso contrário, estariam incentivando suas congregações a fazê-lo, em vez de simplesmente pregar sermões sobre o assunto. Quando uma fé verdadeira em Deus aparece, surge uma certeza de que, se clamarmos, haverá resposta. Se pedirmos, receberemos. Se batermos, a porta se abrirá. E logo encontraremos, passando muito tempo na presença dele. Nós o buscamos pelos filhos desviados, para que sejam salvos por um sentido maior do Espírito Santo em nossos cultos na igreja, pelos dons espirituais, pelo poder liberado e pelas finanças que precisamos para a sua obra. Mas estou falando sobre algo mais do que simplesmente apresentar uma longa lista a Deus. A fé é especialmente nutrida com a simples permanência na presença de Deus, quando reservamos tempo para amá-lo e para ouvir sua voz. A força para continuar crendo com frequência flui em nós quando simplesmente adoramos ao Senhor. As promessas das Escrituras tornam-se maravilhosamente vivas quando o Espírito se aplica ao nosso coração. Quando as pessoas vêm ao meu escritório repletas de problemas, não sabendo para onde ir, às vezes eu digo: olhe para o que eu quero que você faça.
Vai e sente-se com o grupo de oração lá em cima, no quartinho deles, na próxima noite de sexta-feira, da meia-noite até as 2 da manhã. Com frequência vejo expressões assustadas. Ah, pastor Simbala, estou tão desanimado que nem consigo crer que o sol vai nascer amanhã. Eu não poderia orar por 2 horas. Não mandei você orar, respondo. Simplesmente lhe pedi que ficasse sentado. O grupo de oração vai orar por você. E Deus vai operar em seu coração enquanto você apenas aguarda em sua presença. Quantas vezes ouvi depois essas pessoas contando que, enquanto ficavam sentadas ali, naquela atmosfera, Deus deu a vida à palavra e às promessas e elevou o espírito delas à fé. A ação de graças começou a fluir. Começaram a se lembrar de coisas boas que Deus lhes havia feito no passado. A fé começou a brotar de novo, enquanto estavam diante daquele que pode facilmente transformar tudo ao nosso redor. Deus está aguardando você. Que dificuldade você está enfrentando agora em sua vida que não tem conseguido vencer? Fico imaginando o que Deus está querendo realizar em sua vida, em seu lar, em sua profissão, em seu trabalho para Ele. Por que não enfrenta essa necessidade em nome de Jesus, aguardando com fé renovada no Senhor? Não vamos ficar hesitantes ou inseguros para confiar nele, depois de ler todas essas maravilhas e encorajadoras histórias. Antes, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus, capítulo 10, versículo 22 e 23. No final, o que realmente importa, não os nossos esforços ou votos, mas a verdade maravilhosa de que Deus é fiel. Portanto, agora, o que vai acontecer a todos nós? Vamos simplesmente nos animar por um momento ou vamos nos agarrar a Deus e às suas promessas de maneira nova para transformar nossa vida? Afinal, não é o que acontece externamente às pessoas que cria as tragédias na vida delas, e sim as oportunidades que perdem de receber a ajuda de Deus por causa da incredulidade. Essa é a verdadeira tragédia. Deus não será amanhã diferente do que é hoje. Seu amor por nós é o mesmo. Seu poder de atender às nossas necessidades é imutável. Agora mesmo, a mão dele está estendida enquanto diz: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Isaías, capítulo 55, versículo 2. Vamos parar de buscar inutilmente respostas fora de Deus. Em vez disso, vamos nos levantar com esperança no coração, lembrando que a palavra da fé, poderosa, não está longe nem difícil, antes, está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Romanos 10, 8. Essa é a fé que não somente salva do pecado, mas também pode nos manter vitoriosos sobre cada obstáculo que a vida nos apresenta. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Romanos 10, versículo 11. Josué deve ter pensado na fidelidade de Deus quando concluiu seu discurso aquele dia com este poderoso desfecho. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Josué, capítulo 23, versículo 14. Nós também podemos concluir nossa carreira com a mesma declaração, se tão somente continuarmos crendo no Deus, cujas promessas são verdadeiras para sempre.
Muito obrigado por sua presença aqui em nosso canal Declarando Vida. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, deixa aí o seu like, o seu comentário e compartilhe esse audiobook com alguém, que com certeza você será um instrumento e um canal de Deus para ajudar a vida de outra pessoa. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.